dia, gente, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos que vamos ao mais um Café com Bariátricos. Vamos acordar aqui, Nutri. Bora acordar, Nutri. Bom dia, Carol querida. Bom dia, gente. Vamos falar um pouquinho sobre compulsão por doces, né? Que é o maior desafio de todos. Não de todos, mas a grande maioria aí dos compulsivos. O doce tem um lugar bem importante. Bom dia, Ivanete. Bom dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou Michele Bezerra, sou nutricionista, especialista em trabalho com bariátricos. Meu carro-chefe, ensino bariátricos a perderem peso de forma simples, mesmo que sofram por compulsões. Quem tá aqui, gente, é a Adriele? Gente, coisa boa! Bom dia, Adriele. Tem a Adriele Lobato. É que eu tenho uma Adriele, mas eu não sei se é a mesma. Acho que é diferente. Mas seja muito bem-vinda, obrigada pelo coração. Bom dia vocês aqui do TIC que estão chegando, sejam bem-vindos. Vamos chegando, Cíntia chegou. Onda, quem mais? A Vânia. Gente, isso tem acontecido aqui em casa, tá? Minha mãe, ela resolveu dar um tempo de açúcar na vida dela. Por quê? Ela esteve com o endocrinologista e ela percebeu a glicemia descontrolada. E essa glicemia descontrolada, mas ela tá com os hábitos assim, né? De almoçar, de sem almoçar muito tarde, tudo assim, vida livre, né? E o nosso organismo precisa de horários, tá? Bom dia, Késia, que bom ter você de volta, você faz falta, Késia. Então ela esteve no endócrino e a glicemia alterada. Mas eu falei, como eu falei pra vocês, os horários desregulados, tá almoçando super tarde, acorda, come uma tapiocona assim mais tarde, que ela gosta de dormir até tarde, minha mãe. Bom dia, Pri, que bom você aqui também, Pri, apareça sempre. Bom dia, gente, bom dia, vão chegando. Gente, vão deixando as dúvidas de vocês aí que eu vou responder, tá? E ela é muito determinada, minha mãe, ela é muito cuidadosa com a saúde. E ela falando pra mim, né, que tá sem comer, aí ela resolveu assim, cortar o açúcar, o doce da vida dela, o açúcar e os doces, ela gosta de comer um doce. E nessa de cortar o doce, ela começou a sentir, ai, Michele, tô sentindo uma fraqueza, ai, Michele, tô sentindo uns negócios. Será que é a falta do açúcar? Será que é a falta do doce no meu corpo? Eu falei, com certeza, gera uma abstinência. Quando você tem o hábito de comer o doce e tira de vez, você sente abstinência. Alguém já passou por isso aqui? Então, você pode sentir dores de cabeça, você pode sentir uma fraqueza, você pode começar a ter umas hipoglicemias, você pode ter aquele bom dia, vamos chegando, gente. Então, gente, é bem vontade que você esteja já dependente do açúcar, tá? Pode estar relacionado a um vício. A gente tem que observar se tá com desejo incontrolado pelo açúcar, se você tá passando por compulsão por doces ou até mesmo o vício pelo doce, né? Às vezes você tem uma forte sensação de fome e é o desejo do açúcar, isso aconteceu com ela. Uma dificuldade em se concentrar acontece também, eu já com carboidratos, exatamente. Carboidratos também entra aqui, tá, gente? Então fique atenta que nós vamos entender um pouquinho hoje por que isso acontece com você, tá? Quando você gosta muito do açúcar e quando resolve parar, dar um tempo, fazer uma dieta, que digamos que seja, você começa a sentir esses desconfortos. Já vou pedir para você apertar aí no aviãozinho, tá? Vamos compartilhar a live no grupo dos bariátricos que vocês conhecem. Vamos compartilhar com os bariátricos que vocês seguem aqui no Instagram, para que eles também possam entender um pouquinho o que está acontecendo com você, com a sua bariátrica, o que está acontecendo com o seu corpo, com essa vontade de comer açúcar,
para você não colocar seu peso a perder, sua bariátrica, não voltar a ter um pré-diabetes ou voltar a ter um diabetes, tá? Então, meus bares, vamos entender o que está acontecendo com você. Gente, como eu falei para vocês, que hoje eu trouxe essas queixas relacionadas ao açúcar, mas eu quero entrar um pouco mais na compulsão por doces, tá? E a compulsão por doces, a compulsão de uma maneira geral, ela precisa ser tratada por uma equipe multidisciplinar. Entra a nutricionista, entra o psiquiatra, entra a psicóloga, tá? Então é uma equipe, e até atividade física também, o educador físico também me ajuda muito, muito, muito nessa compulsão. Então, se você tá sentindo compulsivo e se você percebe que precisa dessa ajuda, desse apoio, busque essa ajuda, busque esse apoio, tá? De uma equipe multidisciplinar, de multiprofissionais. Quando eu falo a nutricionista, hoje em dia os estudos apontam a importância dos nutrientes relacionados no manejo da compulsão. O psiquiatra, às vezes, tem a necessidade de entrar com a medicação específica para a compulsão, dependendo do seu grau, tá? O psicólogo vai entender o que está acontecendo aí com a sua compulsão. E o educador físico também, a atividade física é fundamental para tratar essa compulsão, tá? Então, quando a gente fala em compulsão por doces, compulsão ali por açúcar, o primeiro ponto é você identificar esse horário, esses episódios de você comer açúcar. É um desejo exagerado pelo doce ou é compulsivo por doces? Quando você é compulsivo por doces, você você tem aquele o comer descontrolado, tá? Você não percebe o quanto está comendo, você vai lá e ataca. Porque a compulsão por doces às vezes se confunde muito com o vício por doces, tá? Mas vamos falar de vontade de comer doce. Você tem alguma vontade, algum horário específico para comer o doce? Que tem esse desejo maior? Por exemplo, você tem vontade de comer após o almoço, após o jantar. Você tem vontade de comer no final da tarde. Você tem vontade de comer esse doce na madrugada. Não, Núdia, eu tenho vontade de comer doce todo dia, toda hora. Quando você come esse doce, você sente alívio? Ou você come até passar mal? Bom dia, bom dia, bom dia, vamos chegando, gente! Hein? Alguém observou? Eu adoro, gente, aqui, eu adoro essas perguntas assim bem específicas. Bom dia, estou com 110 dias de bypass e há 15 dias não perco nada. É normal? É sim, minha Bari, é normal. Você está passando pelo efeito platô, que é super normal após um período do grande emagrecimento, tá? Mas hoje nós estamos conversando aqui sobre o desejo por doces, compulsões por doces, tá? Bom dia, Alzira, bom dia. Eu perdi 30 quilos, estou com 112 centímetros. Não, estou com 112 centímetros, falta 34. Ainda tenho que fazer a cirurgia? A Adriana perguntando que ela já eliminou 30 quilos, ainda faltam 34 quilos, é isso? Ai, Adri, é tão específica a sua pergunta, tem que entender um pouco mais a sua saúde, tá? Tem que ver a sua altura, como é que você tá. Se você já eliminou 30 quilos, como é que você fez o quê? Alimentação, atividade física, né? Então, gente, vamos entender essa vontade de comer doce. Qual é a sua vontade de comer doce? Após o almoço, após o jantar, é o dia todo? Essa vontade de comer doce é no final da tarde, é no meio da tarde, é durante a madrugada? Como é que é isso, tá? Então, você tem que se ligar, você tem que prestar atenção, porque essa sua vontade de comer doce, esse desejo exagerado por doce, ou a compulsão por doce, ou vício por doces, te leva ao excesso de peso,
te leva a você a bagunçar sua glicemia, sua insulina, te leva a um diabetes, tá? E geralmente a compulsão, ela é gerada ali, ela se inicia no nosso corpo, ou então no corpo, tá? Quando você passa por dietas restritivas, às vezes você já tentou várias dietas para emagrecer. Você fez aquelas dietas muito restritivas. Às vezes você reganhou peso aí e tá querendo fazer dieta líquida para voltar a perder peso aí após a bariátrica. Ou passa por vários jejuns prolongados. Ou tá com a baixa autoestima. Baixa autoestima, gente. Ou simplesmente pelo prazer do alimento. A busca pelo prazer, aquilo ali, né, te faz bem, te deixa trazer aquela sensação, porque também os alimentos, quando ele tem um poder viciante, ele traz a sensação de prazer. Gente, essa sensação de prazer são prazeres que você pode, assim, pensar igual o mesmo prazer de uma droga, de um sexo, tá? São prazeres, o alimento traz esses prazeres também, mexe com a nossa dopamina. A minha compulsão é à noite, às vezes acordo de madrugada para colocar algo na boca. Fico péssimo com o meu emocional. Já vou explicar para você o que é isso, Iana. Minha vontade vem no fim da tarde, por volta das 16 horas, eu fico acordada e eu fico até beliscando. Eu já vou te explicar o que é isso, tá? Bom dia, Nutri. Eu sempre taco doce à noite e sinto um alívio, depois me arrependo, principalmente depois que vem o dumping. Olha só, gente, que legal, né? Vocês, assim, se identificando com um problema que eu já vou explicar o que está acontecendo com a saúde de vocês em cada caso aqui. Vamos responder? Bom dia, estou com uma semana da minha primeira reparadora super inchada. Que gracinha, Pri, você fez sua primeira reparadora. Parabéns, que legal. Normal de ficar inchada, Pri, normal. Eu estou com 12 dias de bypass. Ontem me deu uma certa vontade de comer doces. Porém, fui tomar água, né? O Eiton, então, o Eiton, nesse primeiro mês aí, Eiton, não é esperado você ficar com vontade. Você pode até ficar com vontade, mas tudo é psicológico, tá? Então, cuide aí, você não tá com necessidade de doce por agora não, tá, Eiton? Então, vamos começar a entender, gente. Quando eu falei pra vocês, quando eu perguntei pra vocês qual horário que você tem vontade ou desejo de comer doces, né? É após o almoço? É após o jantar? O que está acontecendo com o seu corpo, tá? Geralmente, essa vontade de comer doces após o almoço e após o jantar está relacionado tanto à sua insulina mais alterada, tá? Um pré-diabetes ou aquela resistência insulínica, ou também pode estar relacionado a hábitos. Por exemplo, você aprendeu a ter sempre um docinho de sobremesa ali, né? Todo dia após o almoço. É um hábito que você adquiriu, tá? Então tem que ficar de olho. Essa vontade de comer doce no final da tarde tá muito relacionado à baixa em serotonina. Serotonina é aquele hormôniozinho, neurotransmissor, tá? Relacionado ao bem-estar, ao prazer. Então a serotonina, aí você já tem que começar a associar. Essa sua baixa em serotonina está muito relacionado a sinais e sintomas de depressão, né? O que está acontecendo aí com você? Tá batendo uma tristeza? Como é que tá a vontade de viver? Tá com mais desânimo para a vida? Às vezes depressão é uma palavra forte. Quando eu falo assim, tá com desânimo para a vida, para viver, para acordar, para levantar, acontecer o dia, aí vocês se identificam mais. Gente, baixa serotonina, você tem que pensar em alguns nutrientes, tá? Como a vitamina B6, como o ácido fólico, a vitamina C, o triptofano. Como é que tá a sua saúde intestinal, as bactérias do intestino. Então, quando tá em baixo isso aí, carência de ferro também pode levar, tá? A essa vontade de doce ali no finalzinho da tarde.
Então você tem que observar como é que seu corpo está se comportando para a gente começar a agir, né? E a resolver ali de forma efetiva, tá? Nutri, eu tô com vontade de comer doce na madrugada. Então, o que está acontecendo? Você está acordando na madrugada com sono mais agitado, com suor frio ali na madrugada, coração acelerado. O que está acontecendo com você? Além disso tudo, essa vontade de comer doce. Aí você tem que associar, aí a gente já começa a pensar se você está tendo hipoglicemia reativa na madrugada. Tá, gente? Tá muito comum com hipoglicemia reativa. Então, seu corpo tá pedindo um açúcar. Aí já tem que se ligar. O que você tá comendo à noite? Como é que foi a sua alimentação durante o dia? Comeu muito carboidratos? Como é que tá a distribuição dos outros nutrientes? Da proteína, da gordura? Você comeu também durante o dia ou não? Sua alimentação tá cheia de carboidrato. Pão, massas, o macarrão, né? A pizza, gente. Como é que tá a alimentação? Às vezes vocês estão caindo no pãozinho aí ao longo do dia. Então com alimentação pobre em proteínas, ou então comendo bastante doce mesmo, tá? Ou então, gente, tomando bastante café. Algumas pessoas sentem hipoglicemia com café. Ontem eu atendi um bariátrico que ele tá tomando 1,5 litro de café por dia. Aí eu... Tem uma moça que faz uns vídeos engraçados, ela faz assim... Exatamente. Tomando muito café por dia. Isso tudo, você vai começando a ter picos, né? Hipoglicemia reativa. A sua glicose começa a despencar, tá? A glicose, a insulina. O que está acontecendo com você? Eu estou falando aqui para vocês começarem a pensar, tá? Se você está se identificando, que é o que eu recebi a queixa aqui, que você está comendo doce na madrugada, o que está acontecendo, tá? Bom dia, Nutri. Eu acordo tarde. Não, eu sempre à tarde eu sinto um alívio e depois eu sempre à tarde e à noite eu sinto um alívio, depois me arrependo. Que ela come o doce, né, seus horários, porque vem o dumping logo em seguida. É justamente esse doce, gente, sente alívio por quê? É fome de quê? A gente já tem que pensar também na fome emocional, tá? Viu, Jéssica? A minha compulsão é à noite, às vezes eu acordo de madrugada e vou comer algo doce, depois eu fico péssimo com o meu emocional, porque gera arrependimento. E, gente, a educação, a compulsão é aquele comer exageradíssimo. É o comer transtornado. Você não percebe o quanto você comeu. Ali você come tudo que tem, tá? É assim que funciona e é durante a noite. É comum também. É muito comum, gente, esses episódios, tá? Tanto de sonambulismo quanto compulsão noturna, para quem toma aquela medicação para dormir. Por exemplo, o Zolpidem é uma medicação que provoca essa compulsão e esse comer na madrugada. Alguém está tomando essa medicação? A minha vontade vem no final da tarde, por volta das 16 horas, aí já vem a questão da serotonina baixa, tá, Pri? Eu fico acordada até tarde beliscando. Exatamente isso, né? E esse ficar acordada, gente, até tarde, realmente significa, Pri, que você precisa ajustar a sua alimentação durante o dia. Não só a Pri, mas todos vocês se identificaram aqui. À tarde também eu não consigo resistir no final da tarde, né? Nutri, se é baixa serotonina, seria legal trocar o horário do meu antidepressivo que eu tomo pela manhã? Net, seria legal você começar a estimular o seu corpo a produzir, a aumentar essa serotonina. A serotonina, 80% da serotonina, ela é produzida no intestino, gente. Como é que tá a alimentação de vocês?
Como é que tá a quantidade de fibra de vocês aí no seu dia a dia, tá? Ó, como eu falei, só vou falar essa última necessidade aqui do doce para eu voltar na serotonina que tem relação, tá? Se você tem vontade de comer doce o dia todo, né? Às vezes você tem vontade de comer de manhã, de tarde, de noite, tá relacionado à sua saúde intestinal. E a serotonina, gente, a 80% da serotonina é produzida pelas bactérias do intestino. Então você precisa estimular aumentar, né, estimular o crescimento dessas bactérias boas do seu intestino, para você aumentar a sua serotonina. Tratamento de depressão, tratamento de ansiedade, eu já conversei isso aqui com vocês, e está relacionado às bactérias do intestino. E essa vontade também de comer doce dele está relacionada a essas bactérias do intestino. Aí você tem que começar a pensar, o que você está comendo aí para aumentar esses probióticos? Quanto é que você está comendo de frutas e verduras cruas ao longo do dia? Hein, Nete? Vamos aqui, né? Como a Nete trouxe essa queixa, que você está comendo aí de alimentos probióticos ou pré-bióticos. Pré-bióticos são alimentos que nutrem os probióticos, são comidinhas para o probiótico. Quais são os alimentos? A biomassa de banana verde é um pré-biótico. As fibras de maneira geral, tá? A maçã, a batata Yacon, tá? Então, gente, quando a gente fala em compulsão por doces, a gente precisa aumentar os níveis dos neurotransmissores, que são eles, a serotonina e a dopamina. A dopamina também, gente, está muito relacionada com a nossa saúde intestinal. Nossa, eu fui ler aqui que é muito comentário, já eu leio, tá? A dopamina também está muito relacionado à nossa saúde intestinal. A dopamina, gente, é um neurotransmissor aqui do nosso cérebro. Lembra que eu sempre falo que tem ligação cérebro, intestino, intestino, cérebro? Esse eixo cérebro, intestino, intestino, cérebro, justamente por isso, porque os mesmos neurônios, neurotransmissores, tá? Tem no nosso cabeça e tem no nosso intestino, e os neurotransmissores também são produzidos no intestino. Então, uma dopamina baixa, ela está relacionado a vícios, a compulsões. Então, você precisa estimular isso aí. E as bactérias do nosso intestino, elas são fundamentais para ter esse estímulo, tá? Hoje em dia, alguns nutrientes já estão relacionados com o aumento dessa dopamina. São alimentos ricos em proteínas. Eu estava assim, melhorei a alimentação, diminuí a vontade de comer doce. Com certeza, Dani. Eu já vou ensinar para vocês aqui um shot para vocês começarem a fazer hoje mesmo, que já vai melhorar essa vontade de comer doces, tá? E o que os estudos apontam? Que os obesos, eles têm uma menor quantidade de dopamina. E, gente, a obesidade tem cura? Por que tem recidiva da obesidade? Por que o bariátrico, mesmo após operar, após emagrecer, né, tantos quilos lá, 30, 40, 50, 100 quilos, ele pode voltar a engordar? Por conta da recidiva da obesidade. A obesidade é uma doença que tem que ser tratada sempre, senão não aconteceria o reganho de peso. É uma doença que está relacionada aos nossos neurotransmissores, serotonina, dopamina, noradrenalina, está relacionado ao nosso físico, está relacionado ela é uma doença muito complexa. E o obeso, ele tem um menor nível de dopamina, que é esse neurotransmissor. Por isso que vocês precisam entender e começar a cuidar cada vez melhor do corpo de vocês, tá? Então às vezes existe essa falsa ideia, gente. Por exemplo, o Bari que está passando aí por hipoglicemia, que o açúcar
O açúcar, que o açúcar é uma fonte de energia rápida e vai te resolver. Então você vai lá, vai gerando um ciclo vicioso. Você vai lá, tá com baixa em açúcar no seu corpo, ou sente esse desejo por açúcar, come açúcar, sente essa energia rápida, tá? E você vai, e ele começa a gerar essa dependência de você estar ali comendo cada vez mais açúcar. É uma falsa ideia. Por quê? Porque ele faz, ao invés de ele te fornecer energia rápida, ele faz roubar a sua energia. Toda vez que você vai lá e come o açúcar, você sente a necessidade, gente, você vai lá dar um pico na sua glicose, na sua insulina, e você tem a necessidade de buscar mais açúcar, né? Você vai querer comer mais açúcar, porque assim como ele aumenta rápido, ele cai muito rápido. E essa queda de açúcar no seu sangue te leva a querer mais açúcar. Viu? Então você precisa o quê? Corrigir a sua alimentação. Como a Dani fez, eu tava assim, quando eu melhorei a alimentação, diminuí essa vontade de comer doces. É corrigindo. Mas ainda não sei o que fazer na TPM. Alguma sugestão? Nutra, eu estava pior, diminuiu bastante, pois estou fazendo a reposição do ferro e da B12. Como eu falei pra vocês, gente, que a baixa em ferro também leva essa vontade de comer doce. Por quê? Porque você com baixa em ferro, você fica sem energia. E sem energia, você tem essa falsa ideia de que o doce vai te fornecer energia rápida e você vai querer buscar ali no doce, tá? Mas é possível sim tratar. O que é importante? Você identificar o que está acontecendo com você, para você identificar e a gente tratar da forma certa. Mas como você falou, estou identificando se é emocional ou se é vontade. Exatamente. Identifique isso aí, Jéssica, que vai fazer a diferença, tá? Do joio e do trigo. Ó, Ayana, eu dou aula à noite e não durmo antes da meia-noite. Mesmo assim, se você dá aula à noite, Ana, você precisa se programar, porque geralmente a aula começa ali às 19, né? 19h30, eu não sei seu horário. Se programar para fazer um jantar, para jantar mais cedo. Por exemplo, se você jantar, né, às 18 horas ali, é um horário perfeito pra gente jantar, tá, gente? Pro nosso organismo funcionar super bem. Se você jantar às 18 horas, de repente ali à noite você não vai estar com tanta fome ali no horário da ceia noturna. Se você quiser fazer um lanchinho ainda à noite, já que você tem que ficar acordado até mais tarde, tá? Então é reorganizar os horários, tá, Iana? Vai te fazer bastante diferença você jantar mais cedo. E jantar, gente, é proteína, é comida, tá? Às vezes você tem a mentalidade de que um lanchinho é mais saudável. Gente, para com isso. O lanche, às vezes, você se enche de carboidrato ali e fica com mais vontade de carboidrato mais tarde da noite, tá? 3 meses de bar, hoje não é o nosso tema, mas eu vou voltar a falar sobre queda de cabelo aqui. Fique por aqui. Fale sobre a biomassa, em que ela pode ajudar. Gente, a biomassa, ela é fantástica para melhorar, tá? Os neurotransmissores, aumentar a serotonina. Tem estudos já, assim, estudos não. Tem uma reportagem naquele Câmara Record, que chama, né? Tem um programa, não sei nem se ainda existe esse programa, falando da biomassa de banana verde. E a biomassa, o que ela é a biomassa? Nada mais é do que a banana verde cozida. Você vai cozinhar essa banana na panela de pressão ali por 10 minutinhos, tá? Então você vai colocar essa biomassa na pressão e deixar cozinhar. Quando começa a pegar a pressão, começa a chiar, você vai deixar a biomassa ali por 10 minutinhos na pressão, cozinhando. Após essa banana cozida, espera o vapor, né? Sair todo aquele vapor. Sair, aí você vai tirar aquela banana verde cozida, qualquer tipo de banana, tá?
E a biomassa, a banana cozida, ela se torna um amido resistente. Nada mais é do que essa biomassa de banana resistente, de banana verde. Esse amido resistente, ele serve de comidinha para esses probióticos, tá? E a biomassa, ela ajuda a regularizar o trânsito intestinal, a melhorar a sua microbiota intestinal, aumentando o número de probióticos, de bactérias que promovem saúde, ajuda a controlar a glicose, ajuda a diminuir gordura abdominal, ajuda a tratar, combater a depressão. Então, se você consumir ali 30 gramas de biomassa todos os dias, gente, em 3 meses, já tem relatos aí de pessoas assim que saíram da depressão, que emagreceram. É um super alimento, tá? Pode substituir pela farinha da banana verde? Com certeza, a farinha da banana verde também tem amido resistente. Se você quiser optar pela farinha, não tem problema nenhum, tá? Então, a biomassa, ela é sim um super alimento que vai te ajudar a melhorar, a emagrecer, a reativar sua bariátrica, vai te ajudar a controlar a vontade de comer doces, aumentar essas bactérias, combater a depressão, ok? Os passarinhos estão querendo falar, gente, aqui é assim, é passarinho. Então, meus bares, é muito importante você começar a identificar e corrigir, tá? Para que vocês não fiquem com esse desejo, essa vontade, não comecem a sabotar a bariátrica de vocês não voltem a ganhar peso. E se voltou, é muito importante vocês reativarem, tá? E o que eu sempre deixo de dica aqui para vocês, tá? Para aumentar os níveis de dopamina, para vocês combaterem o vício, a compulsão, a comida de verdade sempre, a prática da atividade física, modular os níveis de dopamina. Como é que é modular? Através de alguns nutrientes, tá? Com a tirosina, a fenilalanina. Tomar água, gente. Às vezes você está com fome, está com vontade de comer doce, seu organismo está desidratado. Você precisa de tomar água. Comer alimentos ricos em fibras. Eu já ensinei para vocês comerem pelo menos 400 gramas de fibras aqui no dia de frutas e verduras cruas, para você aumentar a sua quantidade de fibras no seu dia a dia. Você vai conquistar mais longevidade. E quanto mais você come doce, mais vontade você tem, mais necessidade o seu corpo vai ter do doce. Ok? O açúcar, ele rouba os níveis de cromo. E o cromo, ele é um nutriente fundamental no controle da insulina. Ok, meus bares? E o excesso de doce, o doce é um alimento que ele vicia sim o seu corpo. Ele libera ali, ocorre quando você come doce a liberação de opioides. E, gente, opioides, por exemplo, na maconha, tem a liberação, no uso da droga, da liberação desses opioides, tá? Alguns medicamentos, justamente que são sensações de prazer que você vai sentindo ali. Os passarinhos querem falar sim, Dri, com certeza. A Jane aqui, meu estômago está inflado, parece que meu estômago diminuiu e está inflado. Seu esclarecimento é muito importante. Que bom. Quem está falando? A Cisa. Não, Cisanar. Você tem alguma indicação para melhorar a libido após a bariátrica? Gente, cada dia eu tô aqui de segunda a sexta, a cada dia eu trago um tema, tá? Pra gente não fugir muito aqui do assunto, aí eu trago esse tema pra vocês e a gente fala só do tema, tá? Eu vou ver se eu trago o tema sobre libido essa semana, tá? Então, meus bares, vocês precisam identificar, como eu falei pra vocês, a biomassa. Vocês tomando aquele shotzinho para desinflamar o intestino de vocês ajuda bastante também na vontade de comer doces. E aquele shotzinho, quando eu sempre ensino,
água morna, açafrão da terra, pimenta do reino branca, um pouquinho da preta, o gengibre em pó, o gengibre ralado, mais alguma coisa, e o suco do limão, tá? Então você misturando e fazendo esse shot, você alivia demais a vontade de comer doces. Estou aqui tão feliz, me arrumando para trabalhar. Entrei numa calça que há 2 anos não entrava. A Kézia é nossa aluna Secabari, gente, maravilhosa. Que bom, Kézia. Tire fotografias aí do seu processo. Tá? A Kézia tá combatendo o reganho de peso. Feliz demais, Kézia, com seus resultados. Eu lembrei de você essa madrugada, Kézia, você acredita? E eu falei assim, ai meu Deus do céu, que a Kézia passou por uma fase difícil agora no emocional dela, tá passando. E eu preocupada justamente para você não perder, não sabotar o seu emagrecimento por essa fase que tá passando, Kézia. E você me passa trazendo esse relato aqui hoje, eu tô super feliz por você. Isso aí, Kézia, vamos que vamos, tá? A Kézia é nossa aluna Secabari, gente, muito querida. Gente, eu sempre tô pensando em novidades naquele Secabari, tá? É impressionante. Eu tenho até que conversar com vocês, porque hoje é nosso encontro, né, Secabari, que a gente faz encontro com as meninas toda terça-feira, às 20 horas. Só que hoje eu tenho uma aula, eu tô achando que eu vou mudar para o nosso encontro para amanhã. Vou ver como é que eu faço. Gente, eu não queria perder essa aula. Vai ser uma aula tão importante que a gente vai abordar sobre saúde óssea, saúde intestinal. São 2 professores maravilhosos. Alguém pode escrever a receita? Vamos lá, Marcela. 100 ml de água, 5 gramas de açafrão da terra, puro, tá, gente? Não comprem açafrão no supermercado, que às vezes o açafrão no supermercado, ele é misturado com fubá. Então, nada de açafrão do mercado, tá? 100 ml de água morna, 5 gramas de açafrão da terra, pimenta do reino, suco de 1 limão ou de meio limão, tá? Eu uso 1 limão no meu. Eu não vou deixar meio limão na geladeira, né? Então, suco de 1 limão. E uma pitada aí, gente, generosa de gengibre em pó ou gengibre ralado. Você já consegue fazer um excelente shot anti-inflamatório. Ok? E já vai aliviar muito essa vontade, essa loucura por doces, que é o nosso tema de hoje. Então, eu já passei hoje 2 receitas para vocês, tá? De um shot, já passei a receita da biomassa de banana verde. E vamos que vamos, meninas. Ok, minhas bares maravilhosas, muito obrigada pela atenção de hoje. Já declaro sobre a vida de vocês saúde física, saúde mental, saúde espiritual, em nome de Jesus. Vocês são minhas bariátricas saradas, curadas. Fiquem aqui comigo, me ajudem a compartilhar a live com os bariátricos amigos. Excelente dia para vocês, que Deus abençoe grandiosamente a vida de vocês. Um beijo grande e fiquem com Deus.